João viu a cidade santa sendo preparada. Neide, um abraço. Pai do Senhor, Neide. Fique com Deus. Vi de anjos. O que eles faziam? Voavam ao redor do trono. Cadê vocês? Voavam ao redor do trono. Tá fraco, tá fraco? Voavam ao redor do trono. Solta essa voz ungida, vai, vai. João viu 7 castiçais de ouro e no meio de 7 castiçais. no meio dos 7 castiçais. Olha quem estava, um semelhante ao filho do homem. Quem era este homem? Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Eu quero ouvir São Sebastião soltar a voz comigo aí. Vai, Não era um sonho, era realidade sendo preparada. Quem era um sonho, era realidade. Cidade santa, preparada. Viu então pode suportar o que João não pode suportar. Todas essas maravilhas de Deus, paradas para os seus filhos. É para você herdará todas as bênçãos. Quem vencedor aqui, levante a mão e diga glória a Deus. E eu também espero ver quem, o que foi ele deu, e a morte ele venceu. Oh glória, com isto a vida eterna nos concedeu. Mãozinha pra cima de 1, 2, 3, solta essa voz, vai. não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa sendo preparada. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando, se prepare para que o veja. Vai, meu filho João. Glória a Deus. Aleluia. É meu filho, gente. Aleluia. O canal masculino vai cantar comigo assim. Vai lá. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa sendo preparada. Ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu, glória a Deus. Prepare-se que Jesus está voltando.
devemos estar preparados para este dia. João viu a cidade sendo preparada pelo Senhor para a nossa morada celestial. Aleluia, vamos ouvir mais um hino aqui. Adore, mesmo em meio às lutas, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glória a Deus. Glorifique a falso Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Aleluia. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas. A vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo O impossível, multidões estão gritando é incrível. Isso não é coisa pra nenhum. É só Deus que faz o Sobrenatural, Quando entra na batalha é só só pra pra ganhar. ganhar. Se ele tem um morto, tem que se levantar. Não importa quantos dias, mas que ele morreu. Eu já disse que isto é Coisa pra Deus. Glorifique a falso Deus que Não se esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas. A vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o Impossível, multidões estão gritando, isto é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o som. Sobrenatural, na batalha é pra ganhar. Se ele ordena o morto tem Glória a que se Deus. levantar. E não importa quantos dias, mas que ele morreu. Aleluia, Jesus. Coisa Glória a Deus. Senhor, abençoa Jesus, a minha vida. Olha Deus resolvendo o Impossível. impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o Sobrenatural, é pra ganhar. Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias, mas que ele morreu. Eu já disse que isto é coisa pra Deus. Eu já disse que isto É coisa pra Deus. Lázaro vem para fora, Bartimeu, enxergue agora. Escute, viúva de novo. Glória a Deus. Este demora chegou ao fim. Ei, você que está à beira deste tanque, tome a tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor Está curando, Ele está ficando. Deus está fazendo Aleluia. Pai do Senhor a todos os irmãos nessa noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Creia que o Senhor vai falar contigo nesta noite através da sua palavra. Glória a Deus. É pra Deus. Isto é coisa pra Deus. Isto é coisa pra Deus. Coisa pra Deus.
é coisa pra Deus. Isto é coisa pra Deus. Isto é coisa pra Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir mais esse hino, depois nós vamos orar e vamos meditar na palavra de Deus. Árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega quem me diz: Acabou a história aqui. Mas Ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Deus vai restituir, irmãos, tudo aquilo que você necessita ou perdeu. Deus é Deus de restituição. E crescerá ao cheiro das águas. Desceu Na terra raiz. ou se o céu trocou morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda Da esperança alegria vai chegar, da e tudo novamente irá voltar ao seu o lugar. Glória a Deus, Jesus, eu creio, Pai. Guarde a minha vida, Senhor, guarde a vida da minha família, perdoa minhas falhas, meus erros, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos que estão ouvindo e vão ouvir a tua palavra. Nos ajuda, Pai. Mas ao cheiro das águas, Se Deus minha vida restaurará, mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra termina ainda é Deus. alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. E ainda Esperança para lhe cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, se caso venha ser na terra sua raiz. ou se o céu trocou morrer, Eu ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai Aleluia. do testemunho que você irá contar, dizendo: Ainda eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, se Deus minha vida restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, sobre a minha saúde, ele me colocou de pé. pé, Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio
desceu. Na terra sua raiz. Ouça o seu tronco morreu. Ouça a voz de Deus que diz: Ainda há esperança. Glória a Deus. Somente seu lugar. Aleluia, Jesus. Testemunho. Árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Glória a Deus. Deus restaura, irmãos. Árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Aleluia. Eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. Na minha saúde, Deus tocar. Aleluia. Eu Eu fui uma árvore cortada, mas há o cheiro das águas. de minha família, Deus salvar. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor a todos os irmãos, ouvintes da palavra de Deus e aqueles que ainda vai nos ouvir, aqueles que estão acompanhando esta live, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus possa chegar com milagre na vida de cada um, que Deus restaure a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedir a Deus por misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos restaurar, né? Que o Senhor possa chegar com providência na nossa vida. Este é o milagre que eu quero para a minha vida e a vida de todos vocês. Que o Senhor possa escutar nossas orações, o nosso clamor. Que o Senhor possa nos ouvir, o nosso choro, a nossa angústia, a nossa tristeza, e chegue com socorro na nossa vida. Este é o desejo que eu sinto do Senhor, para Deus chegar com milagre na vida de vocês e na minha vida também. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram, parece que no Instagram não está saindo. Só um minuto, irmãos. Só um minutinho. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor agora. Vamos orar, vamos clamar. Vamos clamar ao Senhor. Quando a gente ora, o Senhor ouve a nossa oração. Às vezes Ele não responde naquele momento que nós necessitamos. Deus às vezes responde no momento certo, mas Ele responde às nossas orações. Quando a gente ora, clama, com um coração sincero diante de Deus. Vamos orar pelo nosso país, pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pela aqueles jovens, aqueles que estão viciados nas drogas, que Deus chegue com libertação, aqueles que estão doentes, oprimidos, vamos orar por todos. Vamos clamar ao Senhor. Pai, estamos aqui na Tua presença, mais um dia, Senhor, como barro e pó e cinza que sou, Pai. Perdoe minhas falhas, meus erros. Senhor,
Perdoa tudo aquilo que o Senhor vê em mim, Senhor, que não é do teu agrado. Me guarda, Senhor, me protege. Perdoa minhas falhas. Livra-me do homem mau, do homem sanguinário, da inveja, da traição, Senhor. Perdoa-me, Senhor, todos os meus erros, Senhor. Sou pecador que sou. Sou barro, Senhor, sou cinza. Me perdoe pelos meus erros e minhas falhas. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa teus filhos, ouvintes da tua palavra nesta noite. Abençoa, Senhor, o meu filho, cobre ele com teu sangue, guarda ele onde ele estiver, Senhor. Guarde ele nas estradas, guia aquele veículo por ele, Senhor. Guarde a vida da minha família, Senhor, a vida de cada irmão meu, de cada irmã minha. Chegue com milagre na vida de cada um deles, com providência, Senhor. Chegue com resposta, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa meus sobrinhos, sobrinhas, abençoa toda a nossa família, parte de pai, parte de mãe, Leandro, Lacerda, todos, toda a família Leandro, toda a família Lacerda, Senhor. Guarde nossa família debaixo do teu sangue poderoso. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos erros, Senhor. Visite os lares, as famílias nesta noite. Visite, Senhor, cada necessidade de cada um dos teus servos que está precisando de um socorro teu. Visita os lares, os pais, Senhor, os filhos, Senhor. Visita os jovens, as crianças, Senhor, os adolescentes, Pai. Vá dando livramento na vida desses jovens, Pai. Guarda o nosso país, nosso Brasil. Abençoa cada estado brasileiro. Abençoa, Senhor, a região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, região Norte, Pai. Guarda, Senhor, debaixo da tua mão cada estado brasileiro. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa nossas autoridades. Abençoa nosso presidente da República. Guarda ele, porque tudo é constituído por ti, Senhor. Abençoa ele, dê sabedoria e discernimento ao teu filho, Pai. Abençoa, Senhor, a família, Senhor. Abençoa aqueles que estão necessitados de um socorro, aqueles que estão desempregados, Senhor. Chegue com socorro na vida dos teus filhos, Senhor. Visita aqueles que estão nas drogas, Senhor. Visita aqueles que estão viciados no crack. Visita Vitor Felipe. Chegue com libertação na vida de Vitor Felipe. O vício da cachaça, Senhor. Vá libertando as vidas que estão presa pelo pecado, Senhor. Vá libertando as vidas que estão, Senhor, encarceradas, que estão presas, Senhor. Dá um banho de misericórdia, coloca eles para pregar o teu evangelho. Visita, Senhor, aqueles que estão na UTI, na CTI, nos isolamentos, nos hospitais. Guarda teus filhos que estão ali, Senhor. Chegue com cura, com milagre na vida de cada um. Visita aqueles que estão necessitando de um socorro. Cuida do órfão, do necessitado, cuida da viúva, Senhor, cuida de todos aqueles que necessitam, Pai. Cuida da viúva que seu esposo faleceu, que está precisando de uma ajuda. Chegue com providência na vida dela. Chegue com providência na vida de todas as viúvas. Chegue com milagre na vida daqueles que são órfãos de pai e mãe, Senhor. Abençoa aqueles que estão na rua, aqueles que não têm onde morar, não têm onde viver, aqueles que moram na rua, Pai. Chegue com milagre na vida deles, Senhor. Dê vitória a cada um, Senhor. Abençoa cada país do mundo, Senhor. Abençoa a América Latina, América do Sul, América Central. Ó, Senhor, visita a Ásia, a Ásia Central, a Ásia Menor, toda a Ásia, Senhor. Visita a África, a grande África, Senhor. Visita aquela obra da pastora Rosinete. Abençoa ela, abençoa a tua filha, Senhor. Dê direção a ela. Ajude, Senhor, teus filhos que estão fazendo a tua obra. Abençoa a tua igreja, abençoa os missionários, pastores, obreiros da tua casa. Abençoa, Senhor, a tua obra. Abençoa, Senhor, teus filhos. Chegue com milagre, com providência. Cuida de Jonathan, a filha Jonathan, o filho da pastora, Senhor. Chegue com milagre na vida de cada um. Senhor, ontem eu peguei aqui a relação daqueles que precisam de um milagre, Senhor. Coloque aqui, Senhor, eles nas tuas mãos, Senhor. A vida de cada um deles, Senhor, que está aqui neste relatório, Senhor. Aqueles que precisam de uma bênção, aqueles que precisam de uma libertação, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma providência, Senhor. Abençoa Vitor
Felipe, Senhor. Liberta aquele menino das drogas, Senhor, que a sua mãe me pediu para orar. Aquele menino não tem saído da minha mente, Senhor. Chegue com milagre na vida de Vitor Felipe. Chegue com milagre na vida do esposo da tua serva. Recupera, dê saúde a ele, dê ânimo a ele para ele continuar a caminhada, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, nesta noite. Perdoa minhas falhas e meus erros. Dá direção da tua palavra, Senhor. Eu sou o menor dos menores da tua casa, Senhor. A honra e a glória é tua, Senhor. Fala através da minha vida, da minha boca, Senhor. Dirige esta palavra nesta noite, Senhor. Ajude os teus filhos, Senhor, a chegarem, a ouvirem a tua palavra. Que eles possam, Senhor, guardar a tua palavra. Que eles possam, Jesus, voltar ao primeiro amor, aqueles que estão afastados, aqueles que não te conhecem, que eles possam entregar a vida deles a ti, Pai, pois só através de ti, Senhor, pode chegar a salvação eterna. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a vida daqueles que estão precisando de um socorro da parte do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus chegue com cura, com milagre, com providência. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Assim eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Vamos meditar no texto da palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ver a perseguição do Herodes contra o povo do Senhor. Vamos meditar nesse texto da palavra de Deus. E vamos, irmãos, se você puder compartilhar desta palavra, compartilhe, nos ajude, nos siga na nossa página Brasil para Cristo, nos siga também no nosso grupo Ministério da Palavra de Deus. Se você for um pregador do Evangelho, você pode publicar lá no grupo Ministério da Palavra de Deus. É só para a Palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas publicam algo que não é de Deus, eu vou e retiro. Mas se for um pregador, se for uma mensagem, se for um louvor, eu deixo, porque tudo é para engrandecimento da obra de Deus. Amém? Ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, porque, irmãos, o inferno, o inimigo está aí e quer nos destruir, mas aquele que tem Cristo vai sobressair. Aquele que tem o Senhor na vida dele, nós vamos vencer na batalha. O inimigo está aí querendo nos derrotar, mas o sangue de Cristo tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Que Deus nos ajude. Vamos meditar nesta palavra do Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Ore pela minha vida, ore pela minha vida. Que Deus me abençoe a cada dia, a trazer uma palavra aqui todas as noites para a meditação de vocês, dos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós temos essa facilidade de pregar a palavra de Deus. Antigamente era difícil, mas Jesus, quando Daniel profetizou lá que ia ser a ciência se multiplicar, ou a ciência, que isso é a ciência, irmãos. Internet, celulares, isso é a ciência. Daniel profetizou lá no passado que a ciência se multiplicar. Então, através dessa ciência que o Senhor permitiu que os homens preparassem, estudassem, e esses aparelhos de notebook, celulares, nós podemos levar uma palavra. Quantas mensagens não teve hoje já no dia de hoje para engrandecimento da obra do Senhor? Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus. O homem, ele estuda muito, prepara muitas coisas para a sua própria destruição. Os homens criam armas, criam guerras, tudo para a sua própria destruição. Mas Jesus não. Jesus, ele prepara as coisas para nos abençoar. É através desse canal que muitos usam com mensagem frutífera, com coisas que não agradam a Deus, que nós estamos aqui levando a palavra de Deus. Cliane Ferreira, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém, irmã. E nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, trazendo uma mensagem da parte do Senhor, amém?
Se você sentir de Deus e puder nos ajudar compartilhando, compartilhe. Compartilhe nos grupos aí, compartilhe com os amigos, que Deus vai te abençoar. Porque a palavra de Deus, ela tem direcionamento. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Amados irmãos, antes de ontem eu trouxe uma palavra sobre Cornélio, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, era um homem reto, temente a Deus, de Cesareia. Morava um homem chamado, que era um centurião de uma companhia do exército. E esse homem era um homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Amados irmãos, esse homem, ele teve uma visão do anjo do Senhor. E esse anjo apareceu a ele e o anjo mandou ele chamar Simão Pedro, ou seja, Pedro. Pedro, o nome dele é Simão, mas depois Deus mandou para Pedro. Mandou chamar Pedro, que estava lá na cidade de Jope. Então mandaram trazer Pedro, e Pedro, Deus queria que ele pregasse o evangelho para aquele povo, para aquelas pessoas que não eram judeus, que pregasse o amor de Jesus. Ao mesmo tempo, Pedro também teve uma visão lá, que Deus trouxe uma visão a ele, que ele teve essa visão, que era viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu, era baixado da terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirige a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro. Ou seja, Deus queria mostrar a Pedro que os gentios não eram impuros. Tudo aquilo que Deus escolheu, ele não é impuro. E os judeus, para que o povo gentil fosse aceito pelos judeus como cristãos, eles tinham que aceitar a lei judaica, ou seja, a lei dos judeus, e ser circuncidado. Eles tinham que passar por esse processo. Mas os judeus não tinham entendido que Jesus já tinha vindo, já tinham matado ele, já tinham levado Jesus à cruz. Amados irmãos, Deus estava mostrando a Pedro, Jesus estava mostrando a Pedro, ele diz aqui: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, os gentios tinham sido um povo escolhido por Deus para levar as boas novas, e Pedro veio perceber aquela visão logo depois que chegou para conhecer o Cornélio. E ali, amados irmãos, Pedro prega na casa de Cornélio, e ali, amados irmãos, o Espírito Santo desce sobre os gentios, e o Espírito Santo batizou aqueles todos que estavam naquela casa, e ali foi grande. Diz assim: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Amados irmãos, Pedro tinha entendido aquela visão, porque o Senhor não veio só para os judeus, o Senhor veio para todo pecador, e todo pecador que se arrepende. Amados irmãos, Francisco Almeida do Nascimento, pai do Senhor, Deus lhe abençoe. Então, Pedro entendeu aquela visão. Então, amados irmãos, no capítulo 11, a defesa de Pedro contra os judeus chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus.
Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo. O povo judeu não acreditavam que tinha acontecido maravilhas no meio daquele povo que não conhecia a Deus. Deus veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou e o mataram. Irmãos, e Pedro foi chamado na sinagoga para ensinar, para dizer o que tinha acontecido. Você entrou na casa dos homens incircuncisos e comeu com eles, ou seja, você entrou, Pedro, na casa das pessoas gentílicas, pessoas pecadoras, e você comeu junto com eles, ou seja, nesse caso, Pedro estava impuro. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope em oração e numa êxtase, ou seja, numa visão. Tive uma visão em que eu observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes de terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro estava com fome. O povo estava preparando um almoço para Pedro almoçar. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Deus queria mostrar a Pedro que o povo gentil não era impuro. Aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus separou, aquilo que Deus coloca a mão, não existe impureza. Deus veio para resgatar as nossas vidas pelo pecado. Ele morreu na cruz do Calvário, não foi pelos judeus, porque os judeus não aceitaram ele morreu por todos nós, ele morreu pela humanidade. E Pedro, contando aquela visão, ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. E isso se repetiu 3 vezes, de novo tudo foi recolhido para o céu. Eis que na mesma hora pararam diante da casa que estávamos 3 homens, ou seja, os enviados de Cornélio, para pegar Simão Pedro. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar, ou seja, obedecesse à voz de Deus. E Pedro foi com os 3 homens. Quando comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles, como também sobre nós, o princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu? Quem era eu, Pedro? Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E Pedro não podia ir contra a vontade de Deus. Quando os demais ouviram isto, acalmaram-se e gloriaram-se, dizendo: então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida eterna. Amados irmãos, Jesus, ele veio, ele morreu, ele foi assassinado, ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelos nossos erros, não para que nós continuássemos nos erros, não, para que nós possamos nos restaurar e voltar ao amor em Cristo e se arrepender dos nossos pecados e de nossos erros. Amados irmãos, os discípulos são chamados de cristãos, os que foram dispersos a partir da perseguição que houve com a morte de Estevão. Amados irmãos, espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu, porque esse povo aqui não tinha ouvido falar sobre o que Deus fez na vida da família de Cornélio e dos gentios. Amados irmãos, e isto foi o texto que nós trouxemos naquele dia sobre Cornélio. Mas hoje nós vamos falar sobre Herodes, um homem mau, um homem perverso, um homem mau, um rei ordinário, um rei perverso, um rei que matava os profetas, um rei que matou os apóstolos, um rei que perseguia o povo de Deus.
Por aquele tempo, o rei Herodes, aqui nós estamos no capítulo 12, que é o texto de hoje. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Não é Tiago, irmão de Jesus, não. Tiago, esse Tiago aqui, era o filho de Zebedeu. O martirizado Tiago era discípulo de Jesus, filho de Zebedeu e irmão de João, não devendo ser confundido com Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago aqui, ele foi morto à espada pelo Herodes, pelos seus soldados, irmão de João. Vamos ver lá em Mateus capítulo 20, versículo 23, vendo que isto agradava aos judeus, ou seja, quando Herodes viu que isto agradava aos judeus, matar aqueles que estavam proclamando a palavra do Senhor, proclamando Cristo verdadeiro que eles tinham matado e tinha colocado na cruz do madeiro. Irmãos, então Herodes, vindo que o povo judeu se agradava desta situação, daquilo que ele fazia de mal pelo povo, vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender-o, lançou-o na prisão, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, para o aguardarem, ou seja, Pedro e foi preso, e era 4 escoltas, 2 de um lado e 2 do outro. Pedro não poderia fugir daquela prisão, mas, amados irmãos, quando Deus se levanta, quando o anjo do Senhor, quando o Senhor se levanta, não há quem impeça o trabalhar de Deus. Quando Deus se levanta para te dar a vitória e me dar a vitória, não há quem impeça. Pedro estava preso, Tiago tinha sido assassinado, João tinha sido assassinado, seu irmão, os 2 irmãos, os 2 filhos de Zebedeu tinham morrido, tinham sido açoitados, tinham sido mortos pela espada. Amados irmãos, ele prendeu Pedro. Depois de prender-o, lançou-o na prisão, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada um, ou seja, era 16 homens, irmãos, para segurar Pedro ali na prisão. Era 16 homens que estavam naquela prisão dando segurança para Pedro, para Pedro não fugir. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, quando a gente clama, quando a gente ora, enquanto Pedro estava preso, o Pedro da igreja, o Pedro que levava a palavra de Deus aos gentios, o Pedro que levava o evangelho aos 4 cantos da terra, Pedro estava preso, mas existia ali, havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amados irmãos, Herodes, eles prendeu Pedro para no outro dia, como diz aqui, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, ou seja, Herodes ia fazer um espetáculo sobre a prisão de Pedro. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinela junto à porta, guardava a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Estas as correntes caíram da mão dele. Irmãos, as correntes caíram. Amados irmãos, não existe nada difícil para o Senhor. Haveria coisa impossível para Deus fazer. Aqueles homens estavam na guarnição, era 16 homens, irmãos. Era 4 escoltas prendendo Pedro, 4 escoltas vigiando, mas eu acredito que Deus, o anjo do Senhor, deu um sono profundo a eles. Deve ter dado um sono profundo. E o anjo tocou ao lado de Pedro e despertou, dizendo: levante-se depressa.
Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez, e o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Amados irmãos, a razão que isto agradava aos judeus não é especificada. Possivelmente a perseguição após a morte de Estevão tivesse se intensificado o dia dos pães sem fermento. Os 7 dias seguintes à ceia pascual eram considerados santos e não deviam ser profanados por uma execução. Aqui nós estamos falando de Herodes. A prisão era provavelmente a Torre Antônia, que ficava no canto noroeste do complexo do templo e era o quartel da guarnição romana, onde Pedro estava. Amados irmãos, a menção à oração incessante continua a ênfase de Lucas de que cada etapa da edificação da igreja se deve à bênção e à intervenção sobrenatural de Deus. Cada vitória que você tem, cada agir de Deus na tua vida e na minha vida, é a mão do Senhor que está agindo através da sua mão sobre a nossa vida. Amados irmãos, Pedro é libertado da prisão. Pedro estava adormecido na ocasião da sua fuga da prisão. O anjo teve de acordá-lo e instruí-lo, e Pedro permaneceu em estado de estupor, ou seja, Pedro ficou assim sem entender o que estava acontecendo. Pedro não entendia aquela situação que estava acontecendo, até que o anjo conduziu pelos portões e por uma rua lateral. Amados irmãos, então saindo Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Pedro não estava entendendo o agir de Deus naquele momento. Não era o momento de Pedro morrer. Não era o momento de Pedro morrer. Amados irmãos, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, 3, 1, 2 e 3, você vai ver a despedida de Pedro. Se você ler esse texto, você vai ver quando Pedro está mandando uma carta para as igrejas, orientando, porque ele estava próximo da partida. Amados irmãos, e então saindo Pedro e seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Pedro não estava entendendo. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela e terem passado, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Irmãos, Deus, ele tem a chave que dá em todo lugar. Deus, ele tem as ferramentas. O inimigo, ele faz um projeto contra mim e contra ti, mas a conclusão é se Deus permitir. Herodes estava tendo um planejamento contra Pedro, mas não era o momento de acontecer isso. Amados irmãos, quando o inimigo se levanta contra mim, contra você, ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair, porque o nosso Deus, ele é protetor. O nosso Deus, ele envia anjos para nos guardar. O nosso Deus, ele envia anjos para nos proteger. E não foi diferente aqui com Pedro. O portão de ferro que estava na cidade, o qual se abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei de que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu, porque no outro dia ia ser um espetáculo, iam apresentar Pedro para crucificá-lo, para matá-lo, mas Deus chegou com providência, com milagre na vida de Pedro, e Deus vai chegar com socorro na tua vida também. Se tua vida está assim de um modo diferente, que nada está acontecendo na tua vida, se tu está precisando de um socorro da parte de Deus, o anjo do Senhor, Deus vai enviar o anjo para chegar com a tua vitória. Aguarde,
Pedro pensava que o outro dia ia morrer, mas Jesus enviou o anjo para lhe guardar, e Jesus está enviando o anjo através da tua vida para te proteger. O inimigo pode até querer se levantar, mas ele se levanta para cair, irmãos. Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava na porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. O povo estava orando, clamando, mas não estavam acreditando que era Pedro que estava batendo na porta. Irmãos, Deus trabalha de uma forma tremenda. Deus trabalha de uma forma que você jamais vai compreender. Às vezes nós precisamos de um socorro de uma maneira, Jesus vem do outro lado. Irmãos, a maneira que Jesus trabalha é magnífica. Jesus, ele trabalha de uma forma tremenda sobre a minha vida e a tua vida. Os irmãos não... Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Então isso, Pedro continuava batendo, abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, não fizesse gritos, não fizesse muito barulho, e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Irmãos, quando a gente clama, quando a gente ora por algo que nós necessitamos, quando a gente ora por alguém, quando a gente ora aqui, como eu orei por essas pessoas aqui que me colocaram o nome ontem aqui, quando a gente ora, que a gente clama, o anjo do Senhor vem para dar providência àquelas pessoas. Irmãos, independente da situação que aquela pessoa está, Jesus, ele ouve a nossa oração, Jesus ouve o nosso clamor. Quando o povo do Egito clamaram, o Senhor enviou Moisés para tirar aquele povo do Egito. Já era 430 anos de escravidão. Amados irmãos, o Deus... Eu sempre digo isso aqui: o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Ele é o mesmo Deus que realiza sonhos. Ele é o mesmo Deus que chega com milagre e providência na vida da gente. Ele chegou com providência na vida de Pedro. Pedro estava preso. Imagino que Pedro ia ser morto do outro dia. Iam fazer banquetes pela morte dele. Mas Jesus chegou com socorro na vida de Pedro. E Jesus vai chegar com socorro na tua vida. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados. Irmãos, quando amanheceu o dia que os soldados viram que Pedro não estava mais lá, sobre o que teria acontecido com Pedro, Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório. Olha o que ele fez com os sentinelas, com os soldados. Ordenou que se aplicasse a pena da morte. Todos aqueles soldados que guardavam Pedro, que estavam escoltando Pedro com segurança, todos foram mortos. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali um tempo. Irmãos, quando um homem se levanta contra um servo de Deus, isso é na nossa vida cotidiana. Vamos trazer para o nosso conhecimento aqui de hoje. Quando alguém se levanta contra mim, contra você, quando aqueles adversários se levantam contra a gente, quando aqueles se levantam com palavras para nos humilhar, às vezes no trabalho o patrão se levanta com arrogância contra ti, às vezes a gente está precisando de um socorro e vai pedir ajuda a alguém e alguém nos humilha. Irmãos, quando a gente necessita de algo, a gente tem que clamar ao nosso Senhor.
e Pedro estava naquela situação. Eles estavam preparando uma grande festa, um grande banquete pela morte de Pedro, que ia acontecer no outro dia. Mas Jesus chegou com socorro. Não se esqueça que o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem de Jesus. Quando ele diz lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. O socorro de Pedro. Pedro não imaginava que o anjo ia, que Jesus ia enviar o anjo. E o anjo do Senhor chegou. As correntes se abriram. Irmãos, Deus tem chave que dá em toda porta. Deus tem chave que dá em todo situação. Irmãos, Deus ele tem todas as ferramentas para nos dar vitória. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Este, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de obter apoio de Blasto, que era assessor do rei. Pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país dos reis. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado num trono, dirigiu-se à palavra e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. Ou seja, o povo estava considerando Herodes Deus, irmãos. O povo estava considerando Herodes Deus, e diz assim: e a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Ou seja, ele queria a glória para ele. Irmão, se lembra de Nabucodonosor também, que levantou uma estátua, se achou muito grande, se achou muito poderoso, e Deus fez uma comparação com a árvore e cortou a árvore. Irmãos, quando a gente se acha muito grande, cuidado com o orgulho e a arrogância, cuidado com a prepotência, porque, irmãos, quando a gente se acha que é maior, Herodes era um perseguidor do povo de Deus, ele era um perseguidor dos apóstolos, ele matou, ele feriu alguns apóstolos. Quando Jesus estava na cruz, quando eles podiam ter feito, não viram pecado nenhum em Jesus, mas eles preferiram soltar Barrabás do que Jesus, e crucificaram Jesus, mataram Jesus. E aqui Herodes, em dia designado, Herodes vestiu-se de traje real. Em contraste à rejeição instantânea de Pedro a ser adorado, quando Cornélio se curvou aqui para Pedro, 10:26, veja aqui o texto que diz aqui: mas Pedro quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Ou seja, adorou Pedro. E Pedro disse o quê? Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem igual a você. E Herodes não. Herodes queria a glória para ele. Herodes se tornava-se um homem arrogante, um homem prepotente, um homem cheio de glamour, mas Deus deu um basta na vida de Herodes. E diz aqui o texto: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se à palavra, e o povo gritava: a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, e Herodes morreu, comido de vermes. Ele foi comido de vermes, irmãos. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Irmãos, quanto mais eles perseguiam o povo de Deus, mais o povo de Deus se multiplicava. Você já viu, quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais te perseguirem, mais tu vai crescer. Quanto mais se levantarem contra ti, mais tu vai crescer. Quanto mais te
te afrontarem, mais tu vai crescer. Quanto mais te perseguirem, mais tu vai crescer. Irmãos, Deus está dizendo para ti nesta noite: suporte a angústia, suporte a dor, suporte as aflições. Eu vou chegar com socorro na tua vida. Deus chegou com socorro na vida de Pedro. Deus chegou, libertou Pedro da prisão. Deus chegou com salvação, com libertação, com providência na vida dos servos que a eles procuram. Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo, Deus é amor, Deus, ele é paz, Deus, ele te ama e quer fazer coisas grandes na tua vida. Herodes, ele morreu pelo seu orgulho. O orgulho destrói o homem, o orgulho, a arrogância destrói o homem. Pode perceber, irmãos, quando a gente vê alguém arrogante, lá na frente você vai ver ele tropeçar. Sabe por quê? Porque a arrogância procede da ruína, porque o orgulho procede da ruína. Irmãos, quando a gente se acha melhor do que os outros, Cornélio, quando se prostrou para Pedro, Pedro disse: não, irmão, se levanta, eu sou igual a você, eu sou homem como você. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. E Herodes aqui, porque se era rei, ele queria a glória para ele. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, trazido consigo João, também chamado Marcos. Ou seja, depois da morte de Herodes, Pedro voltou para Jerusalém. Pedro voltou para a sua terra e foi pregar o evangelho. Amados irmãos, quando a pessoa se levanta contra o servo de Deus, ele não vai para frente. Deus é isto que Deus colocou no meu coração para trazer para você nesta noite. Suporte tudo aquilo que você está passando. Creia. Deus chegou o anjo chegou para dar vitória a Pedro. E Deus vai te dar vitória também sobre as adversidades que você tem passado, sobre as lutas, os vales que você tem passado. Creia que aquele Deus que fez esse milagre no passado, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo de amanhã, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje. Irmãos, nós precisamos ter mais fé, acreditar mais, orar mais, buscar mais. Ter fé, irmãos, é acreditar naquilo que você não está vendo. Eu estou precisando de algo hoje aqui. Jesus, eu estou precisando disso aqui para pagar essa conta. Eu não estou vendo dinheiro, mas pela fé eu já estou vendo o dinheiro nas minhas mãos. Irmãos, isso é fé. Exerça a sua fé. A fé é as coisas que não enxergam, irmão. Você está tendo fé, está acreditando naquilo que vai acontecer. Exerça a sua fé. Aquele povo orava, buscava a Deus. Seja como Zélia, Pai do Senhor, minha filha. Tentei ligar para você e não consegui. Vânia Menezes, vamos orar por Vânia, glória a Deus. Ângela Santos, a paz do Senhor. Irmãos, acredite que o impossível de Deus vai acontecer na sua vida. Quando você ora e busca a Deus, às vezes você ora sem ter esperança do que vai acontecer. Eu estou orando, mas não sei se vai acontecer. Irmão, nunca vai acontecer. Você não tem fé? Irmãos, tenha fé. Tenha fé. Busque a Deus com fé, com esperança, que Deus vai chegar com providência. Exerça a sua fé. Exerça a fé que você tem em Cristo. Leia a palavra dele para te fortalecer. Busque em oração. Clame a ele. Clame a mim e responder-te-ei. Aqui em Isaías 43, ou Jeremias. É Isaías ou Jeremias? Acho que é Isaías. Isaías, Fabrício Almeida da Costa. Vamos orar, irmão, vamos orar. Já orei hoje, viu, Cliano? Por todos já orei pela madrugada, viu? Estou orando, viu? E Jesus vai chegar com providência. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. 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 Anunciar-te-ei.
coisas firmes que não sabes. Clame ao Senhor, acredite. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Confie no Senhor, clame no Senhor. Aqui, eu vou te dar um texto aqui no Salmo 20, eu gosto muito do Salmo 20. Salmo 20, eu amo esse Salmo, e diz assim, irmãos, olha o que o texto aqui, o que é que fala. Salmo 20 diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Aí ele diz aqui, amados irmãos, que o seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebramos com júbilo a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Irmãos, como é lindo esses salmos, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Sabe o que é isso, irmãos? É fé. Irmãos, que Deus conceda tudo aquilo que você tem pedido a Ele, que Deus chegue com milagre na sua vida. E Ele diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Olha o que ele diz no versículo 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Ou seja, os reis, as potências daquele mundo confiavam nos seus carros de guerra e nos seus cavalos. Mas ele diz aqui no versículo 8, eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nós mantemos de pé. Amados irmãos, exerça a sua fé, acredite no milagre de Deus na sua vida. E ele diz aqui no versículo 9 do capítulo 20 de Salmos: o Senhor dá vitória ao rei e responde-nos quando clamarmos. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Que Deus realize o desejo do seu coração, que Deus realize tudo aquilo que você sonha e busca diante de Deus. Exerça a sua fé, busque, clame, apresente a sua família para Deus, apresente seu filho, ore pelo seu filho assim, quando ele estiver dormindo, vá na mente dele, na cabeça dele, repreenda toda a fúria do inimigo. Eu fazia assim na cabeça do meu filho, ainda quando eu me encontro com ele, que ele mora distante de mim, eu ainda repreendo todo o mal sobre a vida do meu filho. Isso aí, irmãos, é fé. Que Deus vai realizar o desejo do teu coração, mas para isso você precisa acreditar, você precisa ter fé. Uns confiam no que tem, muitos confiam naquilo que possui, mas nós devemos fazer menção à voz de Deus. Eles tropeçam e caem, aqueles que se confiam nele mesmo, eles tropeçam e caem. E diz aqui: nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé, porque Jesus é quem nos sustenta, Jesus é quem nos protege, Jesus é quem nos guarda, Jesus é quem vai chegar com milagre na tua vida. Esse Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus do impossível, é o Deus que faz chover bênçãos do céu nas nossas vidas. Amados irmãos, eu fico feliz cada dia que eu estou aqui trazendo uma meditação da palavra de Deus.
Acredite, exerça sua fé. Como diz aqui no Salmo 20, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o Deus dos céus, o Deus dos exércitos, chegue na sua vida no momento de mais dor da sua vida. Ele diz aqui que o nome de Deus, do Deus de Jacó, o proteja, porque Ele é santo, Ele é misericordioso, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião lhe sustente, que o Senhor satisfaça todos os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe nesta noite, nos compartilhe desta palavra, nos siga. Se você precisar de oração por alguém, eu estou aqui com um caderno de oração. Coloque aí, pode mandar a mensagem, que eu sempre gosto de olhar as mensagens. Eu sempre gosto de olhar. E aí eu vou pegar os nomes aí e colocar aqui. E Deus vai chegar com providência na vida de cada um. Que a bênção do nosso Deus chegue sobre as suas vidas. Amém? Compartilhem, receba essa mensagem da parte de Deus. Se você está se achando difícil um socorro de Deus chegar, irmãos, nada é impossível para Deus. Que Deus é esse que você está servindo? Você serve um Deus que pode tudo. Você serve um Deus que é maravilhoso. Você serve um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Você serve um Deus que Ele provém as suas dificuldades. Acredite no Senhor. Não desista de Deus. Ele está voltando. No momento de dor, muitas vezes a fé nos quer fraquejar, mas Jesus está dizendo nesta noite: acredite, eu te amo. Jesus está dizendo para ti nesta noite que te ama, que te quer bem. Ele quer que você sirva a Ele, que você ande na direção dEle. Se você precisar de uma libertação da parte de Deus, Ele te liberta de todos os vícios. Deus liberta o homem do pecado, Deus liberta o homem da perdição, Deus liberta o homem da prostituição. Quando eu falo homem, eu digo homem e mulher. Ele liberta todos nós. Amados irmãos, aquele homem chamado Cornélio era um homem gentil, era um homem pecador, falho, mas ele creu, ele recebeu a unção do Senhor. Ele era um homem reto, temente a Deus. Ele acreditou no possível de Deus e Deus chegou na sua vida. Deus chegou na vida de Pedro naquela prisão. Deus libertou Pedro daquela prisão. Não me diga como foi. Pelos olhos da fé eu acredito que aqueles trincos, eu acho que se quebraram, porque o poder de Deus é muito grande. Quando eu vejo aqueles portões se abrindo por Ele mesmo, a gente vê como Deus é capaz de fazer coisas grandes para nossas vidas. Irmãos, acredite no poder da oração, acredite no poder do Senhor. Não desista do seu sonho, confie no Senhor, confie no Deus de nossas vidas, aquele Deus que morreu na cruz do Calvário. Ele está dizendo nesta noite: suporte mais um pouquinho. Eu estou chegando com socorro na sua vida. Eu acredito no milagre de Deus. Eu acredito na providência de Deus. Eu acredito, irmão. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, porque Jesus chegou na minha vida primeiro. Eu estou aqui trazendo uma mensagem da palavra de Deus, porque Deus está me capacitando, porque de mim mesmo eu não tenho nada, irmãos. Eu sou um homem simples, mas para Deus eu sou um vaso escolhido. Para Deus você é um vaso escolhido. Ninguém pode te dar valor, mas para Deus você é um vaso escolhido. Irmãos, e ninguém pode tocar nesse vaso escolhido de Deus. Para muitos podem pensar que eu não tenho valor de nada. Para mim mesmo eu acredito que assim. Mas para Deus, Deus me escolheu, Deus te escolheu. Deus, Ele vai realizar todos os sonhos da tua vida e da minha vida. Irmãos, Jesus, esse ano vai ser ano difícil. Nós estamos vendo aí que essa pandemia ainda vai passar o ano todo, irmãos. Mas acredite,
Eu vou dizer essa palavra profética nesta noite. Acredite que Deus vai realizar muitas promessas neste ano para aqueles que estão na presença dele. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, irmãos, nessa pandemia, nessas lutas, tanta gente morrendo todos os dias. Eu acho difícil uma família que não perdeu ninguém, que eu já perdi minha mãe o ano passado. Eu acredito que eu acho que não vai ter uma família para dizer que não perdeu ninguém, porque todos estão chorando aquelas pessoas que têm falecido. Mas eu acredito, irmãos, isto é a mão de Deus. O ímpio não entende, a pessoa que está no pecado não entende o agir de Deus. Mas Jesus está voltando e devemos nos preparar para a sua chegada. Nós estamos chegando nos últimos dias. Eu acredito, eu vou dizer Rivanildo, eu acredito que o anticristo já está no nosso meio. Eu acredito que falta pouco tempo para ele se revelar e nós devemos estar preparados, seguros no Senhor, acreditando na sua palavra e se fortalecendo na fé. Amém? Que Deus te abençoe. Ore pelo seu filho, ore pela sua família. Não desista de orar. Não desista. Que Jesus, ele é milagre nas nossas vidas. É verdade, cliente. Nós precisamos aprender mais e mais, porque nós não sabemos de nada. Nós somos muito pequenininhos. Por mais que a gente estude, a gente é muito pequeno. A gente tem que aprender mais e mais. Que Deus nos ajude. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta noite. Que o Senhor nos ajude no começo desta semana. Que Jesus abençoe a família, o povo brasileiro. Abençoe cada família, cada lar, sendo cristão e não cristão. Abençoe. Que conforte as famílias enlutadas, as famílias que perderam seus entes queridos. Que Deus possa confortar. Que Deus possa chegar com providência. Amém? Vamos orar, vamos clamar. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer pela Tua palavra. Senhor, eu sou barro, eu sou pó, eu sou cinza, Senhor. Eu sou errante, eu sou pecador, perdoa minhas falhas e meus erros. Eu te agradeço pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Eu te agradeço por tudo o Senhor tem feito na minha vida. Abençoe teus filhos, Senhor, as famílias que estão nos ouvindo nesta noite. Abençoe os lares, Senhor. Abençoe cada lar, Senhor, aqui no Brasil e no mundo. Abençoa as famílias que estão sofrendo com seus filhos nas drogas, na cachaça, nos vícios, Pai. Chega com libertação na vida dessas famílias, Senhor. Ajude, Pai, os pais, Senhor. Ajude as mães, Senhor. Abençoe cada família, Senhor, nesta noite. Abençoe, Senhor, os filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes. Repreenda o mal e a fúria, Jesus. Abençoa cada estado brasileiro. Abençoa cada estado que é cortado pelo mar. Abençoa, Senhor, de livramento, Senhor. Abençoa os rios, Senhor. Abençoa o estado a nossa região nordeste, os 9 estados do nordeste. Abençoa a região norte. Abençoa, Senhor, a região norte, o Pará, o Amazonas. Abençoa a tua serva, a pastora Rosinete, que está ali nos Ribeirinhos. Dê vitória às tuas filhas, Jesus. Chegue com socorro na sua vida e com providência. Liberta o seu filho Jonatas, Senhor, das drogas. Liberte, Senhor, ele está nas tuas mãos, Senhor. Ele é herdeiro, Senhor, teu. Eu sei que o Senhor vai libertar esse menino das drogas. E ele ainda vai dar testemunho, Pai, da grandeza que é tu, Senhor. O que o Senhor fez na vida dele. Visite Vitor Felipe, Senhor. Ali eu não sei onde ele mora, mas sua mãe pediu que ele estava envolvido nas drogas. Liberta esse jovem, Senhor, que o Senhor não tem tirado ele da minha mente.
Liberta esse jovem, Senhor, e coloque ele para... Dê um banho do teu sangue na vida dele. Coloque ele para ser um pregador da tua palavra. Ajude sua mãe. Ajude seu pai. Fortaleça a fé do seu pai. Levante ele. Ajude ele, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família que está aqui representada. Abençoe Daniela Ferreira. Abençoe Ritinha Santos, Cicinho, Silva Batista, Maria Valadares dos Santos, Fábio Alexandre. Senhor, abençoa Jonathan, José Severino Rafael, Poliana, Patrícia, Priscila, Jesus. Abençoa, Pai. Maria, Miguel, Rogério, Gabriel, Genival Filho e família. Oh Jesus, abençoa Alexandre, abençoa Tairon. Oh Jesus, chegue com milagre nessas famílias, nessas vidas. Aqueles que precisarem de libertação, liberte, Senhor. Aqueles que precisam de uma bênção, Senhor, chegue com bênção na vida deles. Aqueles que precisam de uma cura, Senhor, derrama cura na vida de cada um. Visita as UTI, visita, Senhor, os isolamentos, visita os hospitais em todo o país, Senhor. Chegue com cura, com providência, Senhor, na vida daqueles que estão acamados, estão adoentados. Conforta aquelas famílias que estão enlutadas, Senhor. Conforta, Senhor, os filhos que perderam seus pais, os pais que perderam seus filhos, Pai. Ó Deus, abençoa essas famílias que estão enlutadas, Senhor. Conforta cada um deles, Senhor. Chegue com milagre na vida de cada um deles, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que estão encarcerados, que estão presos, Senhor. Aqueles que estão presos pelos vícios, Pai. Liberta, Senhor, dá um banho de misericórdia e coloca eles para pregar o teu evangelho. Visita os presídios feminino e masculino, Senhor. Visita os presídios da infância, dos adolescentes, Pai. Chegue com milagre na vida deles. Chegue com libertação, Senhor, na vida daqueles jovens. Visite cada presidiário nesta noite. Visite cada vida daqueles que estão encarcerados, Pai. Visita aqueles que estão encarcerados em suas casas, com depressão, com tanto problema de saúde, Pai. Visite cada um que esteja, como dizem, em prisão sem grade. Visita, Pai, a vida deles. Abençoa o ministério da pastora Rosinete. Abençoe sua filha, sua vida. Abençoe seus filhos. Abençoe seu genro. Abençoe, Senhor, seu lar, seus netos. Senhor, dobra o azeite na vida da tua filha. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo, todas os lares, todas as famílias, Senhor. Abençoa nosso país, nossas autoridades. Visita as igrejas evangélicas, visita os pastores, obreiros da tua casa. Visita os missionários, Senhor. Visita a África, Pai, os Estados Unidos. Desperta aquele povo que está dormindo, Senhor. Visita todos os países do mundo. Visita Israel, Pai. Visita, Pai, a China. Visita Coreia do Norte, liberta aquele povo daquele comunismo, Senhor, liberta, Pai, chegue com milagre, com providência, visita a Rússia, Senhor, visita todos os países do mundo, ó Senhor, visita, Senhor, a minha vida, visita a minha vida, visita a vida do meu filho, visita a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, visite a vida de cada um nesta noite, chegue com milagre, com providência na vida deles. Abençoe, Senhor, teus filhos, abençoe, Senhor, aqueles que estão necessitando de um milagre, aqueles que estão necessitando de uma providência. Abençoa, Pai, assim eu já te peço e já te agradeço na vitória, eu já acredito na vitória dos teus filhos. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Oh, irmãos, como é bom, eu vou colocar um hino aqui para a gente ouvir, como é bom a gente ouvir a voz de Deus, como é bom a gente ouvir a voz.
Amém. Deus abençoe a vida de cada um, viu, irmãos? Ora pela minha vida, para que Deus me fortaleça cada dia mais, para que Deus traga uma mensagem da palavra para mim todos os dias. Porque, irmãos, eu jamais vou vir aqui se eu não sentir de Deus. Eu jamais vou trazer uma mensagem aqui que eu não sentir que seja de Deus, irmãos. Eu não estou aqui para me apresentar, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor e com responsabilidade. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus chegue com um milagre na vida das suas famílias, dos seus filhos, que chegue com providência na vida de cada um. Vaso de alabastro, Zélia, meu amor, te amo, minha irmã. Amanhã a benção tá aí, viu, Zélia? Esta semana eu tô aí, viu? Ângela Santos, a paz do Senhor, Deus abençoe sua família. Kiliane, Deus abençoe seu lar, sua família. Deus te abençoe, minha irmãzinha. A benção tá aí amanhã, viu? Também te amo, minha irmã. E Deus chegue com socorro na sua vida. Compartilhe, irmãos, compartilhe. Se alguém não nos segue ainda lá no YouTube, no canal de bênção, nos siga lá. Publique, nos ajude. Você está ajudando o servo do Senhor e ajudando a obra de Deus. A gente não só ajuda a obra de Deus financeiramente, não. Ajuda orando, ajuda fazendo, multiplicando, irmãos. Deus abençoe. Quer me derramar aos teus pés, Senhor. De alabastro, oferecer. Acredite no milagre do Senhor. Santo tu és, receber. Se você for pregador do Evangelho, pode entrar no nosso grupo lá, Ministério da Palavra de Deus. Pode publicar, pode nos seguir lá e pode pregar a palavra de Deus lá. Amém. Obrigado, irmã. Obrigado. Deus nos abençoe, né? Obrigado, Kiliana. Obrigado também. Nos ajude. Você tem me ajudado muito, irmã. Deus te abençoe. Que Deus chegue com providência na sua vida e que Deus realize, como diz lá no Salmo 20, os desejos do teu coração. Amém? Que Deus realize. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar os louvor. Eu acho que de madrugada eu vou fazer, eu acho que hoje à noite pela madrugada eu vou entrar aqui para orar com vocês. Aqueles que estiverem acordados, estaremos orando aqui juntos. Acho que lá para 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas da manhã, nós vamos entrar aqui para orar por todos vocês. Que Deus quer isso do seu povo. É isso mesmo, entendeu? Que nós possamos ser unidos na fé, acreditar no impossível de Deus. E se você realiza algo que não é do agrado de Deus, ore que Deus ele vai tirando aos poucos aquilo que você esteja fazendo que não é da vontade de Deus. eu quero me prostrar diante de ti. Amém, minha irmã. Você também. Que Deus nos abençoe uns aos outros, é verdade. Astro,
Até amanhã, fiquem com Deus, viu? A paz do Senhor a todos. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, 9h20, que eu gosto de uns louvores antes. Então, se você quiser estar aqui conosco amanhã, 9h20, 9h30, nós estamos aqui em nome de Jesus. Só se Jesus não voltar, mas se Jesus voltar, nós estaremos na glória com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus, fiquem até amanhã. De madrugada estarei aqui orando por vocês, viu? Fiquem na paz, que Deus chegue com